Olá, companheiros de viagem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O título de hoje é Pelo Dedo se conhece o leão. #Impressões digitais e psicologia da alma. Eu sou a Estela São Pedro e vocês estão no podcast Doce Punk. Doce Punk. Um podcast por Estela São Pedro. Não sei se já ouviram a frase, e eu vou dizer, não sei se vou dizer bem em latim, mas não sei se diz dígito ou dígito, mas pronto, eu vou dizer assim: a digito cognoscitor leo. O que é que isto quer dizer? Pelo dedo se conhece o leão. Acaba por ser interessante porque quando eu estava a pensar no título para vos falar sobre a psicologia da alma, que é o que nós conseguimos perceber nas nossas impressões digitais, automaticamente surgiu esta frase na minha cabeça e esta era realmente a primeira frase, era a frase que constava na primeira versão do meu site, o www.digitoanalise.pt. Então, é mesmo isto. Hoje vamos falar sobre impressões digitais. Como vocês sabem, eu faço digitoanálise, que é o estudo das impressões digitais, juntamente com a informação que está presente no resto da mão. Obviamente que é tudo fascinante. E é tudo parte do mesmo puzzle, mas vou-vos dizer e eu vou-vos confessar aqui que ninguém nos ouve, a parte das impressões digitais é que realmente me fascina. Então o que é que nós podemos perceber nas impressões digitais? O criador deste método chamou-lhe psicologia da alma. Na verdade, é da alma, é algo inato que nasce connosco, não é? Se vocês olharem para as vossas impressões digitais, acabam por perceber que elas são um género de mapa topográfico e na verdade ninguém sabe como é que surgem as impressões digitais. O que nós sabemos é que tem uma componente genética. Sabemos que quando temos 5 meses na barriga da nossa mãe, elas já lá estão e elas permanecem inalteráveis. Por isso é que o sistema de identificação está baseado nas impressões digitais. Não é? Então, aqui trata-se mesmo, nós ao analisarmos, obviamente, em articulação com a psicologia da personalidade, que é o resto da informação que está presente nas mãos, que é a linha do coração, a linha da vida, o esquema emocional, o esquema mental, etc., é nós percebermos realmente qual é que é a nossa agenda de vida. O que é que a nossa alma se propôs trabalhar quando veio para aqui, para esta encarnação. Ok, mas então também vou já esclarecendo o que é que não é a psicologia da alma. Não são as nossas aptidões, nem talentos ou aquilo que somos bons. Não são os nossos objetivos, aquilo que queremos atingir. Claro que é importante nós termos objetivos, mas se forem objetivos só por objetivos, então e depois de atingir o objetivo? Perdemos o sentido da nossa vida? É algo muito mais profundo do que os nossos objetivos. Também não é aquilo em que acreditamos, os nossos valores, os nossos princípios. Obviamente que nós somos regidos pelos nossos valores, mas não é isso que nós estudamos nas impressões digitais, não é o nosso temperamento e também não é a descrição de uma profissão. Este estudo é um estudo muito mais profundo, não é? Que depois nós, obviamente, a partir da conversa, vamos conseguindo perceber
se esta profissão, se for o caso, não é? Ainda há bem pouco tempo, tive uma miúda que estava com dúvida se devias seguir o curso X ou o curso Y. Obviamente que eu não vou dar a resposta, mas pelo menos pelas características dela própria que foram ali também articuladas, ela percebeu, ok, então eu já percebi que este curso é melhor para mim do que o outro curso. Eu não vou dizer às pessoas o que é que vão fazer da vida delas, obviamente, só as vou ajudar a compreenderem-se, ok? Mas vamos lá então aqui. O que é que nós conseguimos perceber na psicologia da alma, ou seja, nas impressões digitais? Nós aqui conseguimos perceber 3 aspectos que são interligados e que é impossível dissociarmos uns dos outros. E esses aspectos são a escola de vida, ou escolas de vida, a lição de vida e o propósito de vida. Então, a escola de vida, e se nós fizermos uma analogia com a natação, acaba por ser a piscina onde nós nadamos. São as lentes com que percepcionamos todas as circunstâncias da nossa vida. Isto aqui, e quando vocês já me ouviram dizer, eu considero mesmo que isto aqui é um planeta escola. Então vamos imaginar que isto é uma universidade com 4 faculdades. E obviamente que existem disciplinas em comum para todos, mas existem algumas cadeiras mais específicas de cada programa de treino. Então, existem 4 tipos básicos de impressões digitais e existem 4 escolas de vida. E só o facto de nós compreendermos qual é o programa de treino, os grandes obstáculos, as perguntas-chave que nós nos devemos fazer a nós próprios para passarmos por esta prova, que é a vida, de uma forma mais harmoniosa, valem mais do que ouro. E só por curiosidade, que hoje não vou falar das escolas de vida, mas as escolas de vida são a escola do serviço, sacrifício, que corresponde ao Karma Yoga. O grande objetivo e desafio é nós percebermos que o verdadeiro serviço é um estado de alma que capacita tanto quem faz como quem recebe. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, das pessoas da escola do serviço ou questões são capazes de dizer não? Ou dizem não a torto e a direito? São capazes de pedir ajuda? São capazes de aceitar ajuda? Vão ajudar sem ninguém lhes ter pedido nada? Ou seja, aqui, serviço, sacrifício, porque estamos numa dimensão dual, é isto. É equilibrar o que nós fazemos por nós e o que fazemos pelos outros. Depois temos a escola do amor e dos sentimentos reprimidos, que a nível estatístico é o que existe mais nos seres humanos. Corresponde ao Bhakti Yoga, é a escola do amor. É como é que eu lido com os meus sentimentos. Eu sei reconhecer o que é que eu estou a sentir. Eu admito todos os sentimentos, independentemente de que tipo são. E como é que eu comunico com o outro? Será que eu consigo comunicar aquilo que eu estou a sentir? Será que eu não comunico e quem sabe tudo? Ou será que eu comunico de uma forma abrutalhada? Depois temos a escola da sabedoria e insensatez. É o programa de treino das pessoas que vêm perceber que o verdadeiro conhecimento a verdadeira sabedoria, é conhecimento mais experiência. Não adianta andar a colecionar cursos ou a ler livros se depois não os aplicarmos. Eu também já falei uma vez sobre isto. Este corresponde ao Gnana Yoga. Esta escola normalmente é as pessoas que são extremamente críticas delas e dos outros. Muitas vezes o perfeccionismo é tanto que podem ter tendência à procrastinação. Aqui a chave para as pessoas desta escola é começarem a desenvolver o sentido do humor, especialmente sobre elas próprias e sobre as porricadas que fazem. Ok. Depois temos a escola da paz e pânico, que é a escola mais etérea de todas.
é o Raja Yoga, são as pessoas que não se sentem seguras nem no corpo nem no planeta. São aquelas pessoas que têm uma tendência a acionar os botões do complicómetro e que aumentam muito os problemas, não é? Então são pessoas, por exemplo, eu acredito que na pandemia tenha sido muito difícil para estas pessoas. Ok, então isso são as escolas de vida e esse é um dos aspectos que nós percebemos nas impressões digitais. Outro aspecto, o segundo aspecto que nós percebemos nas impressões digitais, e isto obviamente é tudo uma questão de números e de rankings que para aqui não interessa, nós estudamos a nossa lição de vida, ou percebemos qual é que é a nossa lição de vida. Então, a lição de vida são as nossas características menos desenvolvidas a nível espiritual e prático. Então, pronto, se continuarmos com a analogia da natação, é aquela perna que não quer funcionar, ai que me dói, então como me dói eu não quero mexer, então se eu não quero mexer eu não consigo nadar, que é isso que eu venho cá fazer, é o meu propósito de vida, não é? Então o que é que nós precisamos? De paciência, de prática, de expansão de consciência e perceber, epá, isto aqui não está a funcionar, mas eu tenho que pôr isto a funcionar para o resto da máquina funcionar. Okay? Então a lição de vida, se é fixe, não, ninguém gosta. Também gosto de pensar na lição de vida. Eu muitas vezes quando vou a conduzir, há ali um cruzamento, por exemplo aqui ao pé da minha casa que eu não gosto nada, então vou dar a volta ao largo da feira só para não passar no cruzamento e vou-me rir sozinha dentro do carro a pensar, ok, estás a evitar o cruzamento, mas aquele, ok, se calhar não faz assim tanta diferença, mas é isso que nós fazemos na nossa vida. É porque aquilo ali é complicado, ou pode ser complicado, porque muitas vezes o lodo está só na nossa cabeça, não é? Então nós vamos dar uma volta só para não passar por ali. Mas a questão é que as lições de vida têm que ser aprendidas, têm que ser potenciadas, senão nós não vamos conseguir nadar. O terceiro aspecto que nós percebemos nas impressões digitais é o propósito de vida. E o que é isso do propósito de vida? É o ser que te destinaste a ser. Então, são as características mais desenvolvidas que nós trouxemos a nível espiritual que simplesmente estão à espera para serem ativadas. E isso é fantástico quando nós realmente começamos a ter noção destas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho 2 programas de treino. Tenho o programa do serviço sacrifício e o programa do amor e dos sentimentos reprimidos. Mas o meu mais forte é sem dúvida o do serviço sacrifício. Eu todos os dias dou por mim a pensar em coisas, ou como é que hei de fazer isto e como é que hei de fazer aquilo, e penso assim, muito rapidamente eu já estou a resvalar aqui na escola do serviço sacrifício, muitas vezes no registro sacrifício. E isto ajuda-nos realmente a viver de uma forma muito mais lúcida. Então, assim, muito resumidamente, porque obviamente isto é muito mais profundo e complexo, mas só para terem uma ideia, nós analisamos as mãos, cada dedo é como se representasse um arquétipo, não é? Então a mão é como se fosse um jardim, os dedos são as árvores, é o que está exterior, e conforme nós nos vamos aproximando mais para o pulso, vai ficando as raízes mais profundas, por isso é o subconsciente, o inconsciente, etc. Ok, mas hoje vamos falar dos dedos, porque sim, há pessoas que têm impressões digitais nas palmas das mãos, mas hoje nós só vamos falar das impressões digitais que estão nos dedos. Ok, então, dedo polegar. O dedo polegar, ao contrário dos outros dedos, tem um estatuto diferente. Se os outros dedos são as árvores, o polegar é o jardineiro. Então é o que tem a capacidade para trabalhar, para produzir, para podar, por exemplo. Então o que é que nós conseguimos perceber? E obviamente que eu estou a falar das impressões digitais, como já referi, tem números e rankings. Podemos perceber no polegar direito, se for uma impressão digital que tenha mais valor, que o propósito de vida dessa pessoa pode ser sucesso, pode ser atingir resultados tangíveis. Claro que
depois só isto do sucesso dá pano para mangas. Porque o que é isso do sucesso? E o que é eu sentir-me uma pessoa de sucesso? Ok, mas uma coisa de cada vez. Quando falamos de uma lição de vida ou uma fase de finalização de um propósito de vida, é uma pessoa sentir-se um fracasso, sentir-se frustrada, ok? E isso é o que nós estudamos no polegar direito. Quando falamos do polegar esquerdo, estamos a falar sempre do assunto família, tanto com propósito como com lição. Depois temos o dedo indicador, que corresponde a Júpiter. Júpiter é o arquétipo do poder, também conhecido por Zeus. Ok, então, quando falamos do Júpiter direito, estamos a falar do propósito de vida de líder, tem a ver com poder, tem a ver com a autoridade assertiva e não a autoridade abrutalhada. Ok, quando falamos em termos de lição de vida, é o sentimento de impotência. E quando nós falamos disto, não há uma palavra em português que diga tão bem como overwhelm. É uma pessoa sentir-se impotente perante tanta cena que nós vemos à nossa volta. Mas por outro lado é também pensar, ok, um passinho de cada vez, um tijolo de cada vez. Relativamente ao Júpiter esquerdo, o propósito de vida tem a ver com paixões, mais uma vez tem a ver com poder pessoal, porque estamos aqui a falar do poder. Quando se trata de uma lição de vida, tem a ver com se realmente nós sabemos impor limites, se respeitamos os limites dos outros, ou seja, é uma questão de limites. Muitas vezes ficamos dormentes e sentimos vergonha. Vergonha e culpa, na escala de Hawkins, é realmente as vibrações mais baixinhas que nós temos. Okay? Muito bem, depois temos o dedo do meio, que é o Saturno, que era o pai de Júpiter, que tem a ver, o Saturno direito tem a ver com responsabilidade, com dinheiro, com integridade. Quando falamos da lição de vida, tem a ver com irresponsabilidade, problemas de dinheiro e, obviamente, problemas de integridade. Quando falamos do Saturno esquerdo, o propósito de vida é o quê? Mentor. É integridade pessoal. Acaba por ser um professor. Eu quando vejo alguém com este propósito de vida, eu sei que realmente ele só começa a desabrochar normalmente da meia-idade para a frente. Porquê? Porque requer experiência. Não é? Já falei há um bocadinho da escola da sabedoria, que realmente é preciso experiência, não é só teoria. Ok, em fase de penalização, a lição de vida, e esta é uma lição de vida que eu vejo muitas vezes, é sentimentos de culpa e perda de autoestima. Ou seja, é um bocado como a gente anda sempre a comparar com os outros, não é? Ou porque alguém pequenino nos comparou com a irmã, ou com o irmão, ou com o primo, ou com o vizinho, ou com não sei o quê, ou porque na escola os nossos professores nos compararam não sei com quem e os outros eram sempre melhores. Pronto, isso começou a ser integrado, mas atenção, nós já trazemos isto, nós com 5 meses já tínhamos isto na barriga da nossa mãe. Isso são simplesmente palcos para nós desenvolvermos estas capacidades. Uma vez alguém me dizia, Estela, mas então se eu tenho já se eu já trazia estas questões de autoestima que está nas minhas impressões digitais, porque é que eu nasci com uma mãe destas? Exatamente por isso. Porque se nós não nascermos no ambiente certo para desenvolver aquelas características, nós nem vamos lembrar de as desenvolver, certo? Muito bem, passamos para o dedo anular, que é o Apolo, que é o dedo da criatividade. Então, no Apolo direito, o propósito de vida é criatividade, fama, individualismo. Claro que, e eu assisto a isto muitas vezes, mais que não seja assisto, eu sinto isto, que isto é um dos meus propósitos de vida, e penso assim, o que é esta cena da fama, meu? E o que é isto de me mostrar? Ok, eu vou tendo que me mostrar,
mas eu ao mesmo tempo sou introvertida, então para que é que eu me quero mostrar? E depois há sempre aqui esta tentativa de equilíbrio, o que é que eu mostro, o que é que eu tenho que mostrar, o que é que eu não mostro. Mas pronto, mas isso são devaneios meus. Relativamente ao Apolo Direito, quando estamos a falar de uma lição de vida, estamos a falar de bloqueios de criatividade e sentir que não pertence. E esta cena do não pertence, há muita gente que sente. É olhar à volta e pensar assim: quem são estas pessoas? E eu não pertenço aqui. Mas nós pertencemos. Ninguém está aqui por acaso. Mas, ok, vamos lá, em frente. Quando estamos a falar do Apolo Esquerdo, estamos a falar do propósito de vida de inovador, que no fundo é ser verdadeiro consigo próprio. Normalmente, um inovador é muito mal compreendido. Porque vocês sabem que a maior parte do ser humano é muito resistente à mudança, não é? Queriam matar o senhor que inventou o carro, porque diziam que ia matar muita gente. É um facto, mas também dá jeito por outro lado. Quando está em termos de lição de vida, este pessoal costuma entrar em registros de conformismo, de ter a tendência de paralisar com medo da rejeição. Aqui isto quando falamos do dedo de Apolo tem muito a ver, lá está, com o que é que nós permitimos mostrar, e quando não permitimos mostrar, porque é que não permitimos mostrar? Será que é porque estamos com medo de levar com tomates podres? Estamos com medo da reação dos outros? Há sempre tantas perguntas que nós temos que nos fazer. Depois, finalmente, temos o dedo mindinho, que é o Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro. Não é? Então, quando nós estamos a falar do Mercúrio direito, é o propósito de vida de mensageiro, de autor, de orador. Se isto quer dizer que a pessoa deve escrever um livro e fazer uma palestra daquelas para não sei quantas mil pessoas, não necessariamente. Não necessariamente. Como já disse, isto não se trata de profissões, e lembro-me tão bem do caso de uma senhora que eu tive aqui há uns anos, uma senhora espetacular, e a profissão dela, ela era tipo empregada doméstica de outras senhoras, e este era um propósito de vida dela, mas sem dúvida que ela era, neste caso, não era certamente escrever um livro, era ela dizer de sua voz e de sua verdade no seio da família dela. Por isso, claro que isto não há uma bitola igual para todos, por isso é que cada caso é um caso. Lá está, porque depois, quando isso é uma lição de vida, é a dificuldade em falar por si. Será que nós conseguimos falar por nós? Ok, quando estamos a falar do Mercúrio esquerdo, e este é um propósito de vida que eu vejo imensas vezes, seja por aqui, seja por dom, tem a ver com curador e inspirador. Na verdade, eu gosto mais de inspirador, porque curador, nós não curamos ninguém. A pessoa é que se pode curar a si própria. Nós podemos inspirar a pessoa a querer se curar, certo? Ok, em fase de penalização, o que é que acontece? Questões de confiança ou de falta dela, especialmente nos relacionamentos. Porque este é um propósito de vida, muito particular, que normalmente as pessoas têm maior tendência a apaixonar-se pela pessoa, pelo potencial que vem pela pessoa, do que pela pessoa em si. Mas isso já é entrarmos nos pormenores de cada propósito de vida. Pronto, basicamente isto é assim muito resumidamente o que é que nós podemos perceber na psicologia da alma, ou seja, na análise das impressões digitais. Ok, hoje vamos ficar por aqui. Cenas do próximo episódio. Noite escura da alma. Não sei muito bem o que é que vai sair daqui, mas sei que vai ter que ser sobre este tema. Ok, e já sabem, deixem-se de merdas e força aí nas canetas, que para a frente é que é caminho. Hasta la vista.
podcast por Estela São Pedro.